E será que Escape Room 2 é melhor que o primeiro filme? Ou será que ele seguiu o legado do primeiro e é um dos piores filmes do ano? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Escape Room 2. Escape Room 2, continuação do filme de Escape Room lá de 2019, é a continuação de uma franquia que já começou errada pra mim. Porque Escape Room são aquelas salas onde tem um desafio dentro dela, onde você fica 1 hora dentro dela, 1 hora e meia, depende da sala, e você tem um desafio de fazer com um grupo de amigos ou um grupo de pessoas que está ali com você, onde você tem que tentar fugir daquela situação apresentada ali. E isso existe na vida real e fez muito sucesso lá pro ano de 2015 e 2016. E aí, evidentemente, se você analisa com pouco tempo o que é uma escape room no vida real, você já vê muita relação com um filme muito famoso, chamado Jogos Mortais. É como se fossem Jogos Mortais soft, se você analisar o que é um escape room na vida real, porque não tem as mortes, você não vai morrer, mas tem essa diversão de ter esse clima parecido. E aí, evidentemente, Hollywood não iria jogar fora uma ideia como essa, e eles fizeram o primeiro escape room, só que eles fizeram em 2019. Quando eles fizeram o filme Escape Room primeiro, em 2019, essa fama já tinha até ido não tava mais tendo tanto sucesso assim, essa ideia das escape rooms, como tava tendo em 2015, 2016. Então a franquia já começou errado aí. E nós tivemos um dos piores filmes do ano de 2019. Um filme onde os atores são muito ruins, as ideias são muito ruins, os jogos, que é uma ideia muito interessante, foi muito mal utilizado e tivemos um filme que pra mim foi um grande fracasso. Mas, como todo filme de terror, ele deu muito dinheiro. Então é evidente que ia ter uma continuação, porque é um filme que não é tão caro de se fazer e dá muito retorno. E com isso a gente chega em Escape Room 2, tensão máxima. Ou, como é dito nos Estados Unidos, o nome do filme é World of Champions. E por que é tão importante falar sobre o título World of Champions? Porque pela primeira vez, acho que na história, eu vou elogiar o título que o Brasil deu para o filme Escape Room 2. Porque Escape Room 2, tensão máxima, não quer dizer nada. É um nome genérico que não vai trazer nada de novo. E tudo bem. Só que o nome que eles deram nos Estados Unidos, que é World of Champions, já mostra o primeiro grande problema do filme. Porque a ideia desse filme é pegar os dois personagens que sobreviveram do primeiro longa e trazer para esse segundo filme e fazer com que ele entre em desafios contra outros campeões de outros escape rooms. E eu acho que o título não é justo, porque você não conhece os outros campeões. E quando você não conhece os outros campeões, porque isso é só apenas o segundo filme, você tem duas opções. A primeira opção é você fazer vários filmes, e aí depois, sei lá, no sexto filme, você fazer o torneio dos campeões, onde você vai juntar todo mundo e o público vai conhecer todo mundo. Algo que eles não fizeram aqui. Então você já não tem a relação com ninguém. A segunda opção é você ter certeza que os dois protagonistas que sobreviveram do outro filme vão ter carisma suficiente e o público vai gostar muito deles a ponto de torcer apenas para eles, e todo mundo tá naquele trem, ajuda eles naqueles desafios e ajuda eles, você vai torcer também. Assim como acontece, por exemplo, no filme Jogos Vorazes em Chamas, que é o segundo filme da franquia Jogos Vorazes. Você não conhece todo mundo daquele torneio dos campeões que também tem nos Jogos Vorazes, mas você gosta tanto da Katniss e do Peeta que quando você chega dentro do jogo, você torce por eles, e quem tá contra eles você não gosta, e quem tá a favor você acaba torcendo junto. Essa ligação que você tem com a protagonista dentro dos Jogos Vorazes acaba fazendo com que esse torneio de campeões deles, que você não conhece ninguém, você acaba torcendo para alguém. Algo que não acontece aqui. Porque aí a gente entra em outro problema do filme. Os dois protagonistas que sobrevivem. No primeiro filme, tudo é ruim. Então, evidentemente, que a protagonista e o outro cara que sobrevive com ela são muito ruins também. Em todos os sentidos. A atuação deles é muito fraca, não consegue carregar o filme. E praticamente a protagonista devia ser a escolhida porque ela resolveu o jogo. Algo que não acontece aqui. Ela é uma atriz muito ruim, que pode melhorar, ela tá muito ruim nesse filme especificamente, eu não vi outras coisas dela, mas ela como menino, e todos os caras que aparecem durante o filme, não são atores que se convencem como bons atores, que você torce por eles, e os personagens são piores ainda, porque os personagens, eles são muito mal escritos, inclusive depois dos personagens, tem que se destacar o roteiro também. Porque o roteiro não consegue fazer com que esses personagens tenham um interesse suficiente para quem está assistindo eles em tela querer ver mais desses personagens. Eles são muito mal escritos, eles não têm camadas. Do primeiro filme para o segundo, eles colocaram um torneio dos campeões, onde todo mundo que está ali sofreu alguma coisa para ter que sair do escape room. E eles simplesmente jogam na sua cara, eles falam que eles sofreram. E você não sente nada daquilo, parece algo artificial.
real. E o filme é praticamente isso. Em roteiro, esse filme também é muito fraco. Em falas, em escolhas, em como eles desenvolvem os personagens, esse filme também falha bastante. Até na ideia da história, esse filme não é bom. Porque a premissa do filme é a única coisa que eu posso dizer que é minimamente decente desse filme. Jogos Mortais funcionou por anos e ainda tem filme até hoje com essa premissa de jogos mortais, que você vai lá e você julga as pessoas, né? O Escape Room, ele também tem uma ideia parecida, que é colocar pessoas em situações de jogos e tal. Então a ideia em si, a premissa do filme, a premissa principal que faz o filme existir, ela não é ruim, mas a história que eles criaram para esse segundo filme é muito fraca. É muito fraca. O primeiro filme já não era incrível, e esse segundo filme para mim é pior ainda. Até a atuação do primeiro filme era melhor que esse, por ter atores melhores do que tem aqui, que infelizmente morreram lá e não voltaram aqui. Depois dos personagens, e você também vê como o roteiro não funciona, nós chegamos no ponto principal desse filme que eu falei, que são os jogos. Porque é o seguinte, se nada disso funciona, se os personagens não funcionam, se a história não funciona, se a trilha sonora que eu não falei também não é muito boa, você pelo menos tem os jogos. Porque nem todos os filmes dos Jogos Mortais, os personagens eram super interessantes. E nem todos os filmes dos Jogos Mortais é bom também, vale destacar. Mas esses filmes, até que os personagens não eram interessantes, tipo por exemplo o 2, que você não conhecia ninguém ali, pelo menos os Jogos Mortais em si eram muito bem feitos, eram muito interessantes de se ver. Eles não queriam aumentar em escala, mas eles queriam aumentar na parte da inteligência dentro dos jogos, algo que deixava o filme muito mais interessante. E Escape Room, você pensa, bom, já que eu não gosto de nada, a história não tá boa, os personagens não tão bons, nada que me interessa, pelo menos os jogos deles, a parte do Escape Room, tem que ser boa, interessante e criativa, porque vai gerar uma diversão e a verdade é o que o povo quer ver, as pessoas morrendo ali dentro do filme. E é muito ruim também. No primeiro Escape Room eu já achei bem fraco. Nesse segundo é fraco também. Eles tentam fazer uma coisa de uma escala muito grande, mas que não é interessante, não é empolgante, como eu falei, porque eles criam uma tática do Escape Room ali, onde de novo você precisaria se preocupar com os personagens que estão em tela, porque os jogos tentam te forçar isso ali dentro do Escape Room, e isso não funciona. E os Escape Rooms em si não são bem feitos, não são interessantes como deveria. Como eu falei, os Jogos Mortais, que em muitos filmes fazia uma coisa em escala menor, mas muito mais criativa, era muito mais interessante do que a gente vê aqui. Os escape rooms desse filme são muito chatos de se ver. Não tem aquele interesse, não é bem, não falo nem que não é bem feito, mas às vezes o menos é mais, e é isso que faltou aqui pra mim, o menos. Fazer jogos mais inteligentes para eles tentarem fugir do Escape Room, do que fazer jogos genéricos e grandiosos que não levam a nada. Inclusive, a desculpa que eles deram para existir o Escape Room nesse filme também é bem fraca. Tinha que existir, você até aceita pro filme existir, mas é uma desculpa completamente errada pra mim. E eu tenho que falar, no final do filme, eles ainda tentam fazer uma ligação para poder ter um terceiro filme desse longa, que eu espero sinceramente que nunca aconteça. Concluindo, a gente não pode negar uma coisa nessa crítica. Escape Room 2 consegue manter de uma forma muito boa a média da franquia. Porque o primeiro filme foi um dos piores filmes do ano, e esse segundo vai conseguir manter essa média e também vai ser um dos piores filmes do ano. E ainda vai concorrer forte para ser o primeiro lugar. Então, pelo menos, a média de péssima qualidade eles conseguiram manter aqui. E por isso que eu fecho Escape Room 2 com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Escape Room 2? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.